funcionar. O que é um orçamento? É saber quanto realmente ela vai ter de dinheiro, quanto é que ela vai precisar de dinheiro e quanto é que ela vai gastar de dinheiro, ou pelo menos ter uma previsão de quanto é que ela vai gastar. Ela necessita dessas informações, tanto do orçamento de vendas, do orçamento da produção, e a tarefa do financeiro ou da pessoa que fica nesse setor elaborar esse orçamento. É de vital importância, porque se ela não sabe o que entra, o que sai, como é que ela no final do período ela vai saber se aquele negócio está dando certo ou não? Muitas empresas, e aqui é a realidade de muitas aqui na nossa região, não tem esse controle. E aí, muitas vezes nem tem lucro, às vezes o que salda só mal dá para pagar as contas, custos, e não sabe realmente se aquele negócio está indo, está prosperando ou não está. Então, é uma parte crucial para todas as empresas ter esse planejamento e controle financeiro. Mas como é que ele deve ser formulado? Que aspectos devem ser considerados? Que características devem ser colocadas nesse planejamento? É aqui que a gente vai ver nessa aula de hoje. O que deve ser considerado, quais aspectos, né? Como elaborar esse orçamento, a gente vai aprender na aula de hoje. É uma aula teórica, mas ela é essencial. Na próxima aula, a gente vai ver também algo muito importante, que é a questão da formulação de preços. Então, na próxima aula, a gente vai estudar tanto políticas como métodos de mensuração de preço. Aí vai entrar na parte que vocês gostam, que é dos cálculos, né? Que vocês gostam, né? Aí na próxima aula a gente vê... É minha paixão, viu? Pois é, vocês vão ver a questão dos cálculos. Então, hoje só teoria. Não, vai ser essa prova de vocês, vai ter um pouquinho de cálculo. Vai ter método PEPS, método EPS, vai ter custo médio, método ABC, planejamento e formulação de preços. Que eu expliquei, classificação ABC. Tudo isso. Então vamos lá. Ainda vou corrigir as atividades. Pode. Agora, calculadora física. Ah, esqueci minha calculadora. Faço os cálculos no dedo. Ah, só tem celular. Faço os cálculos no papel. Quem não tiver calculadora e que quiser utilizar a calculadora da prova, compre uma. Porque não vai poder utilizar o celular. E nem vai poder pedir emprestado do colega. Então, vamos comprando a calculadora. Quem não tiver, compra a calculadora. Simples, R$10. Não vai precisar da científica. O quê? Não vai cair financeira, calculadora financeira, não. Só Excel e fotos. Só vai cair o Excel e fotos. Não vai precisar de calculadora financeira, não. Eu vou elaborar as questões de forma que não precisa dela. Isso. É só a teoria. Não vai ter cálculo. Desculpa aí. Ó. Vamos aqui, ó. A função é... Lembra lá, não sei se vocês lembram, lá no primeiro ano, quando a gente estava estudando a disciplina de noções de administração, vocês lembram dessa disciplina lá no primeiro ano? Só fichamento, né? Vocês só lembram do fichamento. Como é o nome desse ciclo? Como é o nome desse ciclo? Como é o nome desse ciclo? Dou uma trufa na próxima aula para quem acertar o nome desse ciclo. Uma trufa de chocolate. Não. O nome do ciclo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas,
Do litrei, ninguém lembrou. PDCO, vocês não lembram não desse ciclo? O ciclo PDCA. Eu falei pouco. Vocês não lembram desse ciclo? Não lembram nem de Fayol? Fayol lembra, né? Agora do ciclo PDCA vocês não lembram. Esse é o ciclo principal da função do administrador, que é planejar, o P de planejamento, o D de direção, que não tem aqui, mas a direção seria a direção. Seria exatamente a coordenação e o comando, né? Aí você tem o controle, que é o C, e a organização. Ele está aqui meio coordenado, mas é um ciclo. Todas as tarefas do administrador, seja em qualquer empresa, são executadas por esse ciclo. Primeiro eu planejo, depois eu dirijo, eu faço com que as coisas, os materiais, as pessoas, os insumos, eu faço com que todos esses recursos e materiais vão em direção ao que realmente chega àquele objetivo. Eu vou controlar, organizar, coordenar, comandar, né? Seria aí o C, né? A direção, o controle, né? E organizar para que tudo dê certo. Então, é um ciclo, né? Por exemplo, eu hoje, antes de estar aqui, eu planejei essa aula antes. Eu fiz os slides, organizei, preparei os materiais. Eu estou dirigindo esse momento, ou seja, eu estou executando, comandando, e a todo momento eu estou controlando as variáveis que possam surgir. Seja um aluno que está conversando, seja uma tomada que não funciona, o data show que não liga, as variáveis, né? E estou organizando. Seja para qualquer função, né? Função administrativa, eu vou ter essas 4 funções: planejar, dirigir, controlar e organizar. E dentro da gestão empresarial, essa daqui, ó, é uma das principais e é uma das que normalmente não são feitas. Os gestores não planejam. A maioria deles não planejam. Só executam. Querem que as coisas estejam prontas, mas não param para definir metas, não param para definir, ver se realmente está tendo lucro, se não está tendo, não param para definir onde querem chegar. É por isso que o mercado da gente, né? O mercado financeiro é tão desvalorizado, porque eles só querem o lucro, mas não sabem de onde vem esse lucro, assim, né? Isso. E muitas empresas que nascem, depois de um ano, fecham. Vocês podem olhar aqui no ICOL, realidade do ICOL. Você vê uma loja, você pode ver que depois de 1 ano e 2 fecha. Por quê? Primeiro, não fez plano de negócio, não fez um estudo de mercado, uma viabilidade de mercado, para saber se a cidade comportava aquele negócio. Depois, não fez um planejamento financeiro, não fez um orçamento, não definiu metas, não viu quais eram os custos. Então, vai passando o dia a dia, vai surgindo os problemas, as contingências, e vai passando e a empresa não consegue chegar ao resultado. Por quê? Não planeja. Não planeja. Então, o P, o que a gente vai estudar na aula de hoje é o P. É o P aqui desse ciclo, que é exatamente o planejamento. A função do planejamento, quem pode ler aí? Pode. O planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidas, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Pronto. Então, aqui, ó, o planejamento, ele consiste em estabelecer ações com antecedência. Então, é uma ação que é feita no passado, ó, é uma ação que é feita no passado,
visando que o sucesso do futuro, né? Aí nós temos a diferença de metas para objetivo. Qual a diferença de uma meta para um objetivo? Oi? Fala mais alto, aluno. Também, pode ser. Mas qual a diferença básica entre uma meta e um objetivo? O objetivo é aquilo que você tem focado em conseguir. No caso, eu tenho o objetivo de terminar o técnico em finanças. E eu tenho a meta de tirar 10 em todas as provas. Vamos dizer, a meta é uma coisa que você quer conseguir. E o objetivo é aquilo que você está focado a conseguir. Mais ou menos isso? Quase. Pode ser, não está errado não. Objetivo é o fim. É o fim, é o resultado. Eu quero comprar uma casa, aí esse é o meu objetivo. Minha meta é conseguir 100 mil reais para essa casa. Pronto. O objetivo, ele é o resultado. A meta, ela é específica, é o que a gente chama de meta. A meta, ela tem 4 características, a gente chama de meta SMART. Ela é específica. Então, quero comprar uma casa de 200 mil reais. Específico. Quero passar no curso de finanças, tirando 10 em todas as disciplinas. Específico. Ela é mensurável. Eu sei quanto realmente, você colocou 200 mil reais, eu sei medir. O objetivo aqui, ele não está mensurável. Ele só, quero passar de ano, quero terminar o curso, quero comprar uma casa. Mas você não mensurou. A meta, ela é atingível. Ou seja, não tem como você elaborar uma meta que você não consiga atingir. É atingível e realizável. Ou seja, tem que ela ser possível de atingir e ser possível de realizável, né? Então, que caminhos, o que você vai fazer para realizar? E ela tem que ser temporal. Ou seja, tem que ter um tempo, um prazo. Tem até quando, né? Então, o planejamento, ele visa justamente atender os objetivos e as metas da empresa. E o orçamento, ele serve justamente para atingir esses objetivos e metas. O orçamento, a definição do orçamento, serve justamente para chegar nesses objetivos e metas que a empresa pretende. E aí, a gente entra numa parte muito principal, que é o planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Outra pessoa aí. É o processo de estimar quanto é necessário financeiramente para continuar as operações de outra companhia e decidir quando e como a necessidade de se financiar. Pronto. Olha que coisa difícil. Estimar. Pedro, eu vou ter lá a bola de futuro para saber quanto é que a empresa vai precisar para o ano que vem? Olha, eu vou citar um caso meu, né? Da minha vida. Eu trabalhei nessa escola 5 anos como financeiro. Como é que funciona as finanças públicas de uma escola, de qualquer instituição pública? A gente, normalmente, no começo do ano, todas as repartições públicas recebem um orçamento, que é um valor cheio. Esse valor, ele tem que dar para tudo. Para tudo que você pensar, esse valor tem que dar. Para merenda, para compra de material de limpeza, compra de material de expediente, aquisição de serviço para manutenção de ar-condicionado, serviço de manutenção de porta, para pintura, para tudo que você pensar. No começo do ano, já é tarefa do financeiro, de cada pessoa que lida do departamento, já dividir. Por exemplo,
Vou pegar 8 mil reais, colocar para compra de material de limpeza o ano todinho. Vou colocar 10 mil para comprar material de expediente. Folha, papel, cesto, pasta, pincel, papado branco, apagador, né? Todos os materiais que são necessários para a escola funcionar. Coloco 30 mil para conselho de ar-condicionado. Entendeu? Aí, vamos dizer que eu não esteja planejado, que o dinheiro não dei. O que eu vou fazer? Não pode fazer nada. O dinheiro acabou. Então, daí a importância de ter um bom planejamento, né? De saber estimar. O bom financeiro precisa saber prever o futuro. Mas não é uma previsão que eu vou precisar de uma bola de cristal. Eu preciso ter meios para isso. Eu preciso ter características, eu preciso ter instrumentos para eu conseguir prever, para eu conseguir estimar qual vai ser o valor. Um exemplo do material de limpeza. Se você sabe quanto material de limpeza que gasta um mês, é só você multiplicar com os outros meses. Isso, Vai saber a quanto você isso. gasta com material, né? Faz por dia primeiro, depois sai por mês, e dos meses você faz a multiplicação. Aí pensa aí na dificuldade, porque são vários materiais. Por exemplo, tem detergente, tem pano de chão, papel higiênico, sabão em pó, desinfetante, ácido muriato, vassoura, rodo. Pensa aí a dor de cabeça que é para saber a quantidade exata que cada material vai necessitar. De um ano, de um mês, né, de umas semanas. Então, assim, é uma tarefa muito complicada, né? Mas que é possível de ser executada se tiver, primeiramente, a organização, né? E controle, né? Eita, que vocês estão com sono, né? Dormindo, não, em casa, com sono. Pode. Finalidades do planejamento financeiro. Estou tentando falar para ver se vocês não dormem, que é aula teórica, não tem cálculo não. Finalidades do planejamento financeiro. Desenvolver processos, mecanismos e atitudes que tornem possível, primeiro, avaliar as implicações futuras das decisões presentes em função dos objetivos da organização, a tomar decisões do futuro de modo mais rápido e eficiente. Além disso, as premissas para esse planejamento financeiro. Eu tenho que ter a fixação de objetivos gerais da empresa estratégicos, determinação dos objetivos de cada setor da empresa em função dos objetivos gerais. Essa daqui é uma das premissas mais importantes. Por exemplo, para eu fazer esse orçamento, por exemplo, eu dei o exemplo, deu como financeiro. Para eu fazer esse orçamento, eu tenho que considerar o pessoal da secretaria, os professores, o que os professores precisam, a coordenação precisa, todos os setores, assim como a empresa, setor de vendas, setor de produção, setor financeiro, setor de pessoal, todos os setores, eu preciso ter uma ideia dos objetivos de cada setor, do que eles precisam para que os objetivos dos setores estejam alinhados com o objetivo geral ou estratégia da empresa. E assim, né, eu posso determinar esse orçamento geral para a empresa, né? Eu preciso ouvir, né, cada setor, tenho que ter o orçamento de cada setor para depois juntar no só. E além disso, né, é importante ter um sistema de informações, seja uma planilha, seja algum sistema que eu consiga juntar e avaliar esses planos, né, confrontando essas informações. Uma planilha do Excel, um documento de Word, enfim, uma planilha que eu consiga, né, um gráfico, algum instrumento que eu consiga avaliar, né, a execução desses planos. Relembrando, né, os níveis de planejamento. Os níveis empresariais nós temos 3, né? O estratégico, o tático e o operacional, né? O nível estratégico nós temos decisões estratégicas,
onde ocorre o planejamento estratégico. O nível tático, eu tenho decisões táticas, planejamento tático. E o nível operacional, tenho decisões operacionais e um planejamento operacional. Aqui nós temos exemplos de planejamento. Planejamento estratégico. Aí, no planejamento estratégico, é feito as definições, né? Tanto de meta, de missão, né? Missão da empresa, visão, né? Visão, valores. Os objetivos e metas, né? Da empresa. Aí eu tenho o planejamento tático, onde eu vou ter o planejamento de cada área da empresa, né? Planejamento de mercado, planejamento financeiro, o de produção, o de RH, de recursos humanos, né? E o planejamento organizacional como um todo. E dentro de cada área, eu vou ter os planejamentos operacionais que são feitos por aquelas pessoas que estão lá no chão de fábrica todo dia na empresa. Então, no planejamento de mercado, você tem um plano de lançamento de novos produtos, plano de promoção. Aqui seria a área de marketing, né? A área de marketing da empresa. Então, vai se preocupar com planejamento, lançamento de novos produtos, plano de promoção, plano de vendas, plano de pesquisa de mercado, né? Muitas vezes não se faz isso. Aí, Pedro, vocês podem perguntar, Pedro, o que isso tem a ver com planejamento financeiro? Tudo. Tudo. Se você não planeja o produto, como é que você vai ter receita? Se você, por exemplo, vai vender algo que não foi feita a pesquisa de mercado, vamos dizer, eu vou vender um produto que não tem saída. Você planejou se realmente aquele produto tem saída? Se tem gente disposta a comprar aquele produto, aquele serviço? Compra várias unidades daquele produto, Aí, estoca muito produto, não vende, fica no prejuízo, né? porque não fez um estudo de mercado, não sabe, né? Teve um caso aqui, não sei se vocês vão lembrar, um estudo de mercado, não sei se vocês vão lembrar, há 2 anos atrás tinha uma lanchonete que ficava bem, acho que 2018 ou 2019, acho que vocês vão lembrar, ali, que era lá de Zé Sarmento ali, que ficava, acho que, eu esqueci do nome, esqueci o nome da loja, é porque já tem um tempinho já que fechou. Era tipo uma hamburgueria que vendia, acho que era Sarmentos Bistrô, acho que o nome era Sarmentos Bistrô. Isso, ficava do lado da padaria. Não fizeram estudo de mercado, quais os problemas ali? Primeiro, o ponto. O ponto da padaria ali, da padaria em si, é excelente. Por quê? Porque já fica no final aqui do centro. Todos os astopiques, querendo ou não, quando vão passar ali, passam ali pela padaria para comprar alguma coisa. Mas à noite é um ponto péssimo. Por quê? Porque à noite, o centro comercial de Có de pessoas, né, geralmente ou fica na rua ali, no Guiracioli, né, ali, onde fica ali o Cabanas, né, o Cabanas, Esquinão. Antes ficava mais para cá, né, que tinha o Carne na Pele, né, antes tinha, né, depois migrou para lá. Aí agora tem o Pós de Guaraná, né, ali, o ponto do Pós de Guaraná, mas um pouquinho na frente. Tem a açaiteria agora, Maria Pitanga. Então, todo o comércio, geralmente noturno, já se concentrou ali. Então, para as pessoas, geralmente, vir lá para o ponto da rua, já não tinha tanto. Então, não fizeram o estudo estudo de mercado da questão do ponto. Depois, o produto, às vezes, era caro, né? Você ia comprar, era muito caro. Então, não fizeram planos de promoção, da questão do produto. Ali perto do mercado, pronto, ali eles foram muito estratégicos. Colocaram naquele local e ainda tem um plano de promoções diárias. Por exemplo, se você for, nossa, tem esse combo, entendeu? Eles não fizeram esse... Isso, não fizeram um plano de promoção, né? Esse plano assim de produto para fidelizar o cliente. Então, tudo isso... Isso. Isso. Você vai estudar agora com o cupom,
Tem uns que também quer por família. Que se você vai com 4 pessoas, você tem que ficar com descontinho, entendeu? Em cada um. Então você compra 4 hambúrgueres por ano. É uma forma de fidelizar o cliente gosta daquilo. Aí o plano financeiro, plano de investimento, né, no ativo, plano de fluxo de caixa, plano de demonstrações contábeis. O que acontece muitas vezes da parte financeira, né? Muitas vezes a empresa terceiriza isso por contador. O contador vai juntando as informações, entrega as demonstrações no final do ano para o gestor da empresa e o gestor arquiva aquilo ali. Nem olha, nem vê nada, nem vê como é que está os índices de endividamento, nem vê como é que está a questão do índice de rentabilidade, como é que está a liquidez, não vê nada. Gaveta aquilo ali. Né? Pensa que qual o papel do contador? Fazer as demonstrações contábeis, ver a questão dos impostos e tal. Mas é a função do gestor acompanhar essas demonstrações, ver como é que está a saúde da empresa. Contador nenhum vai fazer isso para o gestor. Então, o gestor precisa realmente saber, né, como é que está. Planejamento da produção, como é que está a capacidade de produção, controle de qualidade, plano de estoque, plano de utilização da mão de obra direta, né? Então, planejamento de RH, como é que está a questão do recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos dos funcionários, plano de sucessão, como é que está isso, né? Se a empresa pensa nisso. Planejamento organizacional, plano de diretor de sistemas, plano de estudo organizacional, plano de rotinas, né? Tudo tem que ter, né? Todos esses planos. Aí, o planejamento estratégico, em geral, cobre em período de 2 a 10 anos, né? Normalmente não são explícitos em números. Planos financeiros integrados ao processo de produção e marketing para orientar a empresa, né? Alcançar seus objetivos estratégicos, né? Empresas que estão sujeitas a elevados graus de incerteza operacional adotam horizontes mais curtos, né? No risco operacional. O plano financeiro de curto prazo, né? Isso aqui é o de longo prazo. Agora, o curto prazo representa a expressão formal em termos quantitativos das metas empresariais para um período específico, normalmente de 1 ano. Na prática, é o orçamento empresarial composto pelo orçamento de vendas, de produção, de custos de produção, orçamento de despesas operacionais, de investimentos e de caixa. E aqui a gente tem tipo um resumo, né, do sistema orçamentário, né, que a gente vai ver. Então, vamos ver a questão do sistema orçamentário. Quem poderia ler aí? Lê que você está dormindo. Óbvio. Permite a administração conhecer os resultados operacionais da empresa e executar os acompanhamentos para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desafios analisados, avaliados e concluídos. Vendados, Pronto, então essa é a definição de Moreira para sistema orçamentário, né? Cujo de planos e políticas, né, que vão estabelecer os valores, né? Os valores, né, para os resultados operacionais da empresa. As vantagens do sistema orçamentário. Outra pessoa aí, que vocês estão dormindo. Vamos ler aí, ver se vocês acordam. Vantagem do sistema orçamentário. Primeiro, produz o hábito do exame prévio e minucioso de informações da TD. Contribui para a TD mais rápida e acertada, eficiência e efetividade. Estimula a participação de todos os membros da administração na fixação dos objetivos. Exige ratificação das previsões, facilita a delegação dos poderes, exige informações contábeis confiáveis, permite identificar áreas eficientes e deficientes, permite a utilização eficaz dos recursos disponíveis. Pronto, eu só fiquei com dúvida que era TD, esqueci. Enfim. E as limitações do sistema.
A primeira limitação é que todo orçamento ele se baseia em estimativa. Todo orçamento é elaborado com base em estimativa. Esse é o ponto principal de limitação. Por quê? Porque se é uma estimativa, às vezes pode sobrar dinheiro. Isso, de certa forma, não é tão ruim. Mas o que acontece na maioria das vezes é não ter dinheiro. Não se projetou dinheiro suficiente para aqueles gastos, né? Então, esse é a maior limitação de um orçamento, porque ele se baseia em estimativa. Vocês estão prestando atenção nisso? Mas você sempre tem que olhar, tipo, na melhor das hipóteses, isso vai acontecer. E na pior, isso vai acontecer. Isso. Se cair isso na prova, vocês vão saber, né? É um assunto chato. Uma assunto Baseia-se em estimativas. chato. Mas sem nada teve um negócio que isso é muito foi mostrado duas estimativas da pandemia. Que ia ser 180 mil mortes até Estados Unidos e outra boa, que era 30. Ele achou que ia ser só 30. Ele só foi contar pouco. Só 180 mil mortos, né? Morreram quase mais de 600 mil. Aí é difícil da empresa, né? Às vezes a pessoa acha, não tem como ser rico, vamos vender pelo final. Não, foi uma catástrofe, Eles não planejaram, acharam que não ia ter morte. O planejamento que eles fizeram foi da imunidade de rebanho. O planejamento que eles fizeram foi o seguinte, ó, a gente vai deixar todo mundo se contaminar, se contaminando as pessoas vão adquirir imunidade, anticorpos da doença e a doença vai se acabar. Eles pensaram assim. Mas, infelizmente, foi o que não aconteceu. Por que controlou a pandemia hoje? Por causa da vacina. Muita vacina. Se tivesse vindo a vacina antes, talvez. No caso, só para poder trazer as limitações do sistema orçamentário, o custo delas é porque se baseia em estimativa, né? A gente não Aqui, ó, isso. Outra limitação, deve ser continuamente monitorado, presta atenção, deve ser continuamente monitorado e adaptado às circunstâncias. Então, assim, o orçamento tem que ser adaptado. Vamos dizer que nossa sala, nós quiséssemos fazer uma viagem para Cajuína, próximo mês. Eu escutei uma promessa no passado. Aí, a gente vai fazer o quê? Um orçamento para contratar um ônibus. Não é assim? Primeiro orçamento. Só tirar do CDB. Tira do CDB. Aí, a gente vai planejar o quê? Lanche, né? E aí, aí vamos dizer que desista. Vamos dizer que a gente tenha contratado um ônibus por R$ 1.300. E aí, R$ 1.300, vamos dizer que dessa sala aqui que tem 43, 40 queiram ir para essa viagem, né? E aí a gente dividiu, deu a cota lá, fez a divisão lá. Aí vamos dizer que desista. Dos 40, um dia antes desista 5. Ficou só para 35 e para essa viagem. E aí, a gente precisa pagar um ônibus. R$ 1.300 a gente precisa pagar um ônibus. E aí, vamos ter que aumentar o preço da passagem. Se a gente quiser ir. O certo é pagar antes. O certo é pagar antes. Foi isso que a gente fez com a camisa. Foi isso que a gente fez com a camisa, porque o que foi que eu fiz? Já baseado em experiências passadas. Mandar fazer as camisas de todo mundo, e aí depois teve 2 que desistiram, só a mulher já tinha feito as camisas, só que sobrou para quem? Para Pedro pagar, que eu tinha feito pedido. Tive que pagar. Paguei 2. Houve um ano aí que eu paguei 2. Mas dessa vez não aconteceu isso. Não, esse ano, desde o ano da última vez que eu adoto o sistema de pagar antes para depois mandar fazer. Mas é o certo. Porque assumir riscos, né? Outra limitação, nem todas as empresas possuem recursos, né, para implementar um sistema adequado. Existem atrasos na emissão dos dados, podem comprometer ações corretivas, né?
As dificuldades de ajuste geram desconfianças em relação ao resultado projetado e apenas uma ferramenta de apoio à decisão, não podendo tomar o lugar da administração. O orçamento é apenas uma ferramenta, além das outras, né, que o gestor já tem. Mas é uma ferramenta primordial, né, no sistema financeiro, né, na parte financeira. Função controle compreende, né, a aferição do desempenho, né, em relação ao padrão e a correção dos desvios que assegurem, né, a consecução de objetivos, né, de acordo com o plano da empresa. Atividades da função de controle: medir o resultado, comparar o resultado com o planejado, analisar os desvios, né, que... É resultado ou realizado? Ali está realizado. Realizado. Eu disse resultado, foi? Desculpa. Atividades da função de controle. Aqui é para controlar tanto da questão do orçamento como a questão da execução. Então, medir o que já foi realizado daquele orçamento. Então, se eu projetei, por exemplo, aqui, voltando para o exemplo da escola do material de limpeza, eu planejei, destinei R$8.000, mas vamos dizer que aconteceu alguma coisa, que as meninas desperdiçaram detergente, desinfetante, aconteceu alguma coisa que precisou comprar mais. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou ter que me virar, pedir emprestado de outra escola, ou então pedir um aporte. Quando o senhor vai fazer, o senhor não deixa um dinheiro guardado, não? Não tem. Dinheiro para contingências não tem. Não tem como eu prever esse valor para contingências. Eu já tenho que pensar no pior cenário, entendeu? Eu já estimo, por exemplo, se eu vejo que por ano gasta 7.000, se eu vejo que por ano gasta 7.000 de material de limpeza, eu já coloco 8.000 para aquele R$1.000 já ser passando, entendeu? Já ser já para uma estimativa maior. Ou quando os preços aumentam, geralmente, o que 7.000 dava para comprar no ano, geralmente é o que vai dar a inflação, as coisas vão subindo, né? Então, geralmente faço assim. No início desse ano e agora para o final. Vá, Era isso que eu ia perguntar. Se o senhor depois. também fazer essa comparação tipo, de outros anos. Na questão Isso, exatamente o que eu fazia. Comparava o realizável com o planejável e comparava anos anteriores. O pior foi o primeiro ano, entendeu? Porque eu não tinha base nenhuma. sem experiência. Não tinha experiência, não tinha base de quanto é que gastava. E o diretor não fazia isso antes. Então, assim, foi uma loucura, mas deu certo. No final, porque eu tive que organizar, né? Tive que organizar tudo para... Eu entreguei altos estoques. Era invejável, tinha estoque de tudo que você pensava eu tinha, porque eu controlava um financeiro que controlava as coisas, era eu. Tudo que você pensava tinha estoque. Eu acho que de estoque de papel higiênico, com 2 anos depois, Murilo vai acabar o estoque que eu tinha comprado, porque eu tinha estoque mesmo, de material de limpeza, de expediente. Eu deixei a escola fornida acho que ele com 2 anos depois ele ainda Aí, tinha. olha sua marca, hein, professor? Deixei bem colocado. Não sei agora, né, como é que tá as coisas, mas acho que tá bem porque eu orientei bem. Vamos aqui. Analisar os desvios significativos, o que não está, né? Adotar medidas corretivas, avaliar a efetividade das providências tomadas, registrar essas informações, né, para aperfeiçoar o processo de planejamento. Aí aqui você tem, né, planejamento, são 2 atividades fundamentais. Uma é o planejamento e a outra é o controle. No planejamento, eu vou fixar, né, planejar, né, o que está do estratégico e do operacional. Depois eu vou executar, né, vou executar o orçamento. Então vou ter a questão do controle, onde eu vou ter
observar os resultados, né? Vou analisar o que não esteve de acordo com o que eu planejei, né? E eu vou tomar as medidas necessárias para corrigir, né? Corrigir o que for necessário corrigir. Princípios fundamentais do planejamento e controle orçamentário. Envolvimento do todo o pessoal, né? Do administrativo, todas as pessoas que compõem o administrativo da empresa, adaptação organizacional, orientação de todos para os objetivos, né? Ou seja, a sinergia é essencial que todas as pessoas na empresa, na organização, estejam em orientação para os objetivos da empresa. A comunicação ela deve ser integral, né? As expectativas devem ser realistas para não ter frustrações. A contabilidade, né, por áreas de responsabilidade, ver a questão da oportunidade, aplicação flexível, né, reconhecimento de esforço individual do grupo, né, e acompanhar, né, para que dê certo no final. E aí, para prever dados, né, para prever é necessário dados, né, para que a gente possa prever o futuro, né, que é a tarefa do financeiro, é uma das tarefas, né, do orçamento, é saber prever o futuro. A gente precisa de dados, tanto dados externos quanto dados internos. Então, os dados externos referem-se à economia. Então, como é que está a questão do crescimento da população? Como é que está o comportamento do PIB? A economia está crescendo ou não está crescendo? Como é que está a questão da inflação? Está aumentando a inflação? As coisas estão subindo de preço? Como é que está a gasolina? Isso impacta no meu produto? Né? Como é que está o cenário econômico? Isso vai afetar de alguma forma o meu orçamento? Vai afetar a minha empresa? Como é que está a política econômica do governo? Isso vai afetar a minha empresa de alguma forma? Como é que está a questão do comércio exterior? Essa questão da importação e exportação dos produtos vai afetar a minha empresa? Como é que está o mercado concorrente? Como é que estão os meus concorrentes? Eles estão vendendo mais do que eu? Quais são as estratégias que meus concorrentes estão adotando? Que produtos os meus concorrentes estão vendendo que estão substituindo o meu produto? Por exemplo, aqui no Icó só o que tinha antes era sorveteria. Hoje em dia tem poucas sorveterias. Hoje o que tem mais é negócio de açaí. Está substituindo, é um produto substituto à sorveteria. Porque quem toma açaí não toma sorvete. É um concorrente direto. Entendeu? Então, observe. Você ir para uma sorveteria que tem, não, um açaí, né? Que tem sorvete que é só sorveteria. Já engloba, né? Você vai para a sorveteria, normalmente eles vendem também sorvete. Junta tudo, né? Mercado consumidor, né? Também, como é que está o perfil dos consumidores? O entretenimento, por exemplo, mudou drasticamente. Quem assiste aqui TV, televisão? Ainda assiste novela, TV? Tu assiste ainda, Luiz? Eu assisto Itália de antes, mas foi na Netflix. O que vocês utilizam como forma de entretenimento? O que vocês utilizam como forma de entretenimento hoje? Netflix, televisão de casa na manhã. Ir pra casa do meu amigo, conversar. Sair, só Netflix, né? Netflix, jogos, né? Jogos online. Free Fire, né? A Netflix, Globoplay, essas coisas viraram muito mesmo os telespectadores que eram da rede aberta e foram para essas áreas. Pela questão do poder de escolha, porque a televisão é um meio um meio totalmente passivo. Você só espera, né? Você tem que ter aquele local, aquele programa só passa naquele horário certo. E esses programas, você tem a autonomia de você decidir quando você vai assistir, a horário que você vai assistir. Pode pausar, voltar. Mas tem um ruim também. Você vai procurar determinado filme,
A gente pode Você não aumentar acha, né? Quando você vai olhar também, não consegue achar. Aí você vai desenhar dentro do partido e determinado Mas aí o problema é que está criando, João Elias fala um problema aí que realmente está acontecendo. O que que acontece? Eles criaram os nichos. Por exemplo, os filmes que tem na Netflix não tem. Eles tiraram, botaram. Aí tem um monte de plataforma de stream agora. É Netflix. Os filmes da Disney, aí eu gostava do que tinha na Netflix, agora não tem mais nenhum na Netflix. Aí agora é só na Disney. Aí inventaram agora a HBO agora. HBO, Starzê, aí tem a Prime Video, aí a Globoplay, aí tipo, se você for assinar tudinho, haja dinheiro. Não, tá péssimo agora. Hã? Tá péssimo Já agora. virou. Não entendi. Tá péssimo agora. Tipo, tudo que a gente antigamente tinha, que a gente fosse assistir no Globoplay, tinha na Netflix. Pelo menos as séries antigamente. Que havia um vampiro, Timon, Coisa na... Mas essas séries são muito. Eu só assino o Prime Video porque só R$10 dá direito a um monte de coisa. O frete, o que eu gosto mais é o frete grátis, né? Que eu compro todo mês eu compro um livro ou dois na Amazon. Aí o frete grátis é a melhor coisa. Eu não assisto filme nem série, Eu queria ter tempo para ler. Eu não tenho. Eu só assinei mas eu leio todo dia. porque assim, eu acho que a leitura Eu tô relendo, quando eu tô assistindo, eu vou estar assistindo e ao mesmo tempo eu tô relendo 1984 de George Orwell. Vocês já leram? Eu tô relendo ele e eu sou pessoa que eu leio 2 a 3 livros ao mesmo tempo. Vocês são assim? Eu leio. Só que, assim, geralmente é assim, é um romance, algo. Por exemplo, eu tô lendo 1984 e tô lendo. Ixi, eu esqueci o nome do livro. De José de Souza, que é. Da escravidão a Bolsonaro, coisa assim. Não é o nome do livro. Não, é do José de Souza. É a Elite do Atraso. A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro. Tô lendo ele. A Elite do Atraso. Tem na internet, PDF de graça. Tem. eu só gosto de livro porque eu não gosto de ler pelo celular, não. Minha gente, compra um Kindle. Vocês. Kindle 200. Eu só gosto de passar a folha. Mas, minha gente, desapegue. Entre pro século XXI. O Kindle é o mesmo que o papel digital. Não afeta a visão. Não dá pra pegar na folha, dá pra sentir textura, não. Lá. Fora que você compra. Cadê Luan que não voltou ainda? Ele roda, aí quando Tem coisas. Eu não deixei ele mais sair mais não. Era tu que tinha pedido, né? E eu deixei ela e não deixei tu. quando ele chegar até o seu telefone. Deixa um dos dois vir aí, tu vai. Quando um dos dois vir aí, tu vai. Eu não deixo mais ele sair mais nunca. O Wesley deu um susto. Como é? Ele o Wesley fez. Ó, vamos aqui, ó. Ei, ó. Vamos que eu preciso terminar esse slide hoje, para na próxima aula eu passar os cálculos. Ó, dados internos, refere-se à empresa. Informações contábeis, estatísticas internas, capacidade produtiva e produtividade, política de preço e perspectiva de investimentos internos. Pronto, leia. Os dados internos e externos, inseridos em modelos e técnicas de previsão, proporcionam a possibilidade de previsão das vendas, da receita e da produção. A partir do nível de produção, estimam-se os recursos necessários, gastos menos despesas, custos, investimentos desenvolvidos. Isso aqui vocês viram na disciplina de custos com Cíntia, né? A partir do nível de produção, a empresa vai estimar os gastos que ela vai ter, né? Quais são os tipos de gastos?
as despesas, os custos, os investimentos, os impostos, né? Vocês estão lembrados disso da disciplina de Cíntia. Então, pode-se projetar a variação do patrimônio da empresa. E aqui você tem um esquema, os dados externos e os dados internos. Nesses dados externos e os internos, a empresa vai prever as vendas, vai utilizar técnicas de previsão quantitativas e qualitativas, vai avaliar o nível de produção e, assim, vai formular, né, o seu balanço patrimonial, né, a sua mutação patrimonial. Aí vamos para o orçamento das vendas. Não pode entrar mais, não. Cadê? Você não veio? Agora que você vem. Por que isso acontece comigo? Não passou 20 minutos, certo? 20 minutos. Não vai ter que entrar mais, não. É sério. Pô, gente, mas não deixa você sair mais, não. Você não me peça mais para sair, mas tem minhas aulas que eu não deixo. Fecha a porta. Acabou com o saco de papel higiênico da escola. Vamos aqui, ó. Ei! Orçamento de vendas. É normalmente pelo orçamento de vendas que se inicia a elaboração. Presta atenção. Por onde é que se inicia a elaboração do orçamento empresarial? Pelo orçamento de... Aí na prova vocês sabem, né? Vocês estão prestando atenção, né? Quantos são nossos básicos do orçamento de vendas? Então, o que eu preciso fazer para formular o orçamento de vendas? Eu tenho que ver as variáveis do mercado consumidor, as variáveis da produção, as variáveis do mercado fornecedor, as variáveis de trabalho e as variáveis de recursos financeiros. E aqui eu vou ver quais são as restrições internas e externas. E aí vou ver a questão das políticas de marketing, do preço, do produto, da promoção, dos pontos de distribuição e assim, né, convergir, né, esses objetivos das políticas de marketing, né, com os objetivos gerais da empresa. Restrições no orçamento de vendas. Nós temos as duas restrições, as restrições internas e as externas. As restrições internas referem-se à capacidade produtiva insuficiente, estrutura administrativa inadequada, pessoal interno inabilitado, insuficiência de capital de giro. E as restrições externas, política de comércio exterior desfavorável, política monetária de crédito e taxa desfavorável, né? Mercado fornecedor precário e restrição de mão de obra externa. O orçamento de produção. Depois que sabemos quando é que nossa estimativa de venda, poderemos calcular quanto deveremos produzir. Então, aqui eu vou realmente fazer um fluxo de vendas, né, de produção e estoque. Aqui, ó, no sentido, né, que você tem as compras, o estoque de materiais de produção. Aqui você tem uma produção, né, estoque de produção em processo, estoque de produtos acabados, né, e as vendas. Os tipos de processo produtivo. Você tem a produção constante e a produção variável. Na produção constante, você tem um mau custo de estocagem, né? Você tem pouca flexibilidade em vendas. Você tem a otimização dos ativos fixos, né? Minimização do regime extraordinário de trabalho e a gestão facilitada, né, de fluxos de materiais. Na produção variável, você tem um mau custo de manutenção dos equipamentos, mau custo da mão de obra, você tem uma administração de materiais complexa, né? Níveis de estoque menores e um baixo custo de estocagem e uma flexibilidade das vendas. Aqui na produção variável, ela adota mais a questão do modelo Just in Time. Eu já falei, né, desse modelo. O que significa o modelo Just in Time? Feito na hora. Just in time quer dizer feito na hora, ou estoque zero.
Já o modelo constante é baseado no Fordismo. Produção em massa, né? Onde você tem, né? Você vai produzir e estocar. Plano de produção requer o conhecimento do plano de vendas, das características de armazenamento dos materiais, da economia de escala, da capacidade ótima máxima da produção, da duração em etapas do processo produtivo, dos lotes econômicos de produção e da utilização da mão de obra direta, né? Orçamento dos custos de produção. O orçamento de matérias-primas e compras. As matérias-primas são bens adquiridos que no processo industrial, por transformação ou por montagem, integram-se aos produtos acabados. Custos relacionados à matéria-prima, custo material adquirido, despesas relativas ao processo de compra, despesas relativas à manutenção do estoque e despesas decorrentes da falta dos estoques. Etapas para o cálculo do custo de matérias-primas. Obter a quantidade de produtos a fabricar no período a alçar. Depois que eu tiver a quantidade de produtos que eu vou fabricar, eu vou multiplicar essa quantidade padrão por cada unidade do produto, obtendo a quantidade total de matéria-prima a consumir. Depois você quer multiplicar, tá certo? Multiplicar o resultado pelo custo médio unitário previsto para o período, né, obtendo o custo total da matéria-prima consumida. Orçamento de compra na matéria-prima. Alguém lê aí, por favor, que eu já estou com minha garganta doendo. A compra da matéria-prima depende da quantidade de estoque inicial que se tem no período a alçar e a quantidade de estoque final que se pretende deixar no final do período a alçar. Obedece a fórmula básica do estoque. Estoque final é igual a estoque inicial mais entrada e saída. Isso aqui a gente viu, não foi? Quando a gente estava fazendo o PEPS, né? Orçamento de mão de obra. Continue, Mia, por favor. Compõe a mão de obra todos os trabalhadores relacionados na atividade da indústria e dos supervisores. Vai, Luiz. Entendeu? Normalmente é considerado uma variável dada a alta correlação entre o tempo de mão de obra direta e o volume da produção. Então, assim, o orçamento de mão de obra direta também é muito importante, né? A questão dos trabalhadores. E como é que é feito o cálculo, né, do custo da mão de obra direta? Primeiro, você vai fazer o cálculo das horas, né, pelo salário hora, né? Então, você vai fazer esse cálculo para dar a remuneração líquida. E o custo total da mão de obra vai ser a remuneração líquida, mais os encargos, mais o descanso semanal remunerado, né? Quais são os encargos? INSS, FGTS, 13º de férias, né? O terço de férias, né? Terço de férias, 13º salário, seguros, plano de saúde, subsídio de refeição, etc., né? Mais o descanso semanal remunerado. Tem empresas que pagam isso daqui, tem empresas que não pagam, tá certo? É um valor que a gente recebe para não trabalhar no sábado e no domingo. É o descanso semanal remunerado. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é o Centec, eles pagam para a gente o sábado e o domingo, que é o nosso descanso semanal remunerado. A gente não trabalha sábado e domingo, mas a gente recebe por esses dias. Tem empresas que pagam. Não é o mesmo valor. Por exemplo, aqui eu ganho por hora. Por exemplo, o valor da minha hora, se eu não me engano, é R$27 e alguns centavos. Valor por hora. Cada hora eu ganho isso. Aí o descanso, a gente ganha um pouquinho a menos. Parece que é R$20 o descanso. Entendeu? Mas recebe. Na hora do almoço, você não recebe o mesmo. O quê? Não. No mesmo valor. Sábado e domingo. Só no sábado e domingo que é menos. Ah, eu pensei que era toda hora de descanso, era um valor a menos. Não, é 8 horas, considerado 8 horas, entendeu? Isso. Durante ele está nessas 2 horas, não seria R$40.
Isso. É pouco, né? Para aguentar vocês. Tô brincando. Ei, agora ficou calado. Ixi, Maria. Eita. Tô brincando. Vamos aqui. Orçamentar as despesas do edifício? O que é isso? Despesas do edifício são normalmente consideradas como custos indiretos de fabricação. Eu acho que esse autor aqui tá meio doido, que eu nunca tinha visto falar desse. Eu elaborei o slide e não vi. É difícil. Que são os custos, né? Os custos. Hã? Não, são as despesas dos custos indiretos de fabricação ou despesas administrativas. São normalmente os custos fixos. Exemplo, salários, depreciação, custos com ar-condicionado, água e esgoto, despesas de conservação predial. Pode. Orçamento do SINC. Custos indiretos são aqueles que não podem... Gente, vamos lá. Custos indiretos são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima, ou seja, não tem relação direta com o nível de produção, né? Podem ser fixos, variáveis ou semi-variáveis. E os exemplos, né? A mão de obra direta normalmente é um custo fixo. Isso aqui vocês já viram, né, com Cíntia. Negócio de custo fixo, custos variáveis, vocês já viram isso com ela, já? Sim, né? Sim, vocês já viram, com certeza vocês já viram isso aqui com ela, na disciplina de custos. Foi em custos. Custos fixos e variáveis, vocês viram isso com elas. Ó, vamos aqui. Eu preciso terminar esse slide hoje. Orçamento das despesas administrativas e comerciais. É porque é muita coisa, eu sei que é muita coisa, mas preciso terminar. Despesas são sacrifícios financeiros das áreas administrativa e comercial para a obtenção de receitas. Também podem ser fixos, variáveis ou semi-variáveis. Exemplo, despesas de marketing, salários, encargos, telefone, comunicação, depreciação, material de expediente, transporte, etc. Orçamento de caixa e disponibilidades. Está terminando. A projeção do fluxo de caixa é uma atividade indispensável para a grande maioria das instituições. A projeção do fluxo de caixa permite visualizar a projeção da posição financeira da empresa e as possíveis insuficiências ou excesso de caixa, avaliar com antecedência alternativas de solução para as insuficiências de caixa, identificar a melhor opção de aplicação dos recursos excedentes e embasar a política de pagamentos e recebimentos da empresa. Métodos para o orçamento de fluxo de caixa. Aí tem 2 métodos para o orçamento de caixa. São 2. O primeiro, que é o método de recebimento e pagamentos, que é quando entra e quando sai as entradas e saídas, né? É o método mais detalhado, recomendado para projeções de curto prazo. Baseia-se nos orçamentos parciais, ajustados às datas em que as transações se converterão em dinheiro. Então, aquele modelo onde tem as entradas e saídas, né, do fluxo de caixa. E o método de resultado ajustado. Recomendado para projeções superiores a 1 ano. Parte-se do resultado líquido, né, projetado, ajustando por despesas e custos que não representam desembolso, né, e por desembolso ou ingressos que não são registrados no resultado econômico, na DRE. Aí aqui vocês têm exemplos, né, de fluxo de caixa, que você tem, eu acho que eu até já passei para vocês na disciplina de administração do capital de giro, não foi isso daqui? Questão de entradas, né, a gente fez isso aqui. Aqui um exemplo